O que que a paternidade fez comigo e por que que agora eu consigo enxergar Deus como pai? É sobre isso que eu quero conversar com você. Fique aqui comigo, porque eu vou contar um pouco da minha experiência, de como eu agora de fato enxergo Deus como pai e como isso tem mudado toda a minha relação com Deus. Antes de ter a Esther, hoje a minha filha tem 10 meses. Bom, no presente momento que eu estou gravando o vídeo. Antes da Esther, eu tinha um relacionamento com Deus, mas eu não tinha essa aproximação de pai. Eu não sabia qual que era a sensação de estar do lado de Deus, de um pai de fato. Então eu falava que eu era filho de Deus, eu orava chamando Deus de pai, só que isso ainda não era, não que não era uma verdade, mas eu não tinha uma convicção clara, uma clareza sobre isso. E desde o dia que a minha filha nasceu, algo mudou dentro de mim e hoje eu consigo enxergar Deus como pai. Hoje eu consigo olhar para Deus e ter um relacionamento de pai e filho, de enxergar como pai. Porque quando a Esther nasceu, dentro de mim mudou uma sensação de cuidado, de amor, de compaixão, de zelo, de alegria, de contentamento, de paz, de preocupação, de zelo ao ponto de eu olhar e falar assim, agora eu tenho uma filha, eu preciso cuidar da minha filha, eu preciso dar o melhor que eu tenho para minha filha, tudo de mim, dar o bom e do melhor. E essa sensação me fez enxergar o cuidado de Deus comigo, me enxergar a alegria de saber que Deus esteve comigo em todos os momentos da minha vida, de entender os nãos de Deus, principalmente os não de Deus quando era necessário, porque hoje eu olho para minha filha, por mais que ela ainda é pequena, ela está naquela fase de querer mexer em tudo, conhecer tudo, e foi bem interessante porque toda vez que eu falava não para ela, eu lembrava de todas as vezes que Deus me disse não, e eu chorava, reclamava, só que eu não entendia que era para o meu bem. E depois que eu me tornei pai, eu comecei a entender isso. Então, amadureceu muito o meu relacionamento com Deus e isso tem sido incrível. A paternidade, ela restaura essa faceta de Deus como pai. Eu sempre enxerguei Deus como poderoso, criador, o Senhor, meu Salvador, mas depois que eu tive a Esther, eu comecei a enxergar Deus como pai. E isso mudou toda a minha vida, toda a minha história. E eu sei que o relacionamento mudou, porque ao olhar para Deus, eu consigo de fato enxergá-lo como pai. E hoje as minhas orações, ela tem um direcionamento para esse amor realmente de pai. Esses dias eu estava orando e eu falei assim, Deus, como é bom a paternidade, porque ela me mostrou uma parte de quem tu és, um sentimento que só um pai pode ter por um filho. É um sentimento de até extraordinário, porque eu vejo o sacrifício de Jesus e penso, Deus, como o Senhor conseguiu entregar o seu filho? Se fosse eu não entregaria. E isso aumentou ainda mais a dimensão do amor de Deus. Eu fiquei pensando, uau, realmente Deus me ama. Realmente Deus, ele tem um plano na nossa vida, porque se ele conseguiu entregar o teu filho, significa que é um amor que é imensurável, inexplicável. E isso mudou completamente a minha forma não só de enxergar e orar, mas a minha forma de viver com o Senhor, a minha forma de me comunicar com Deus. A paternidade, ela restaurou e mudou a minha vida dessa forma de eu conseguir enxergar Deus agora como alguém que de fato é o meu pai. Todas as vezes que eu olho para Esther, eu vejo o olhar dela, a alegria, porque agora ela está começando a identificar eu como de fato um pai, né? De estar junto, saber que é da mesma família. Tem todas essas coisas que eu não sei explicar o certo, mas eu fico tão feliz porque eu fico pensando como é bom o filho identificar o pai. E aí eu ficava naquela incógnita, caramba, eu vivi mais ou menos 12 anos sem conseguir identificar Deus como de fato um pai. Então a paternidade, ela tem esse poder de transformar. É claro que eu estou dizendo isso, não estou te falando porque eu quero que você seja pai ou mãe e tenha esse sentimento. Não, você pode já experimentar isso. Eu não tive um pai na minha infância tão presente porque ele teve que trabalhar muito. Então, é claro que eu tive um pai, meu pai foi incrível, meu pai é maravilhoso, mas eu não tive essa presença de um pai, de estar junto, de poder sair, de ver uma referência mesmo ali no dia a dia. É claro que eu tenho outras referências do meu pai, mas tão próximo, tão junto eu não tive. E aí eu olho para Esther hoje, a minha filha, e eu vejo o tanto que
eu posso acrescentar na vida dela. Mudou completamente a minha vida, como eu enxergo. O meu orgulho está sendo moído a cada dia, o meu ego está sendo moído a cada dia. Eu não consigo mais pensar só em mim, não olho mais só para aquilo que eu quero fazer, mas eu começo a enxergar que a minha atitude, ela também pode influenciar a minha filha. Então mudou até a forma como eu tenho vivido com o Senhor, e isso é muito legal. Então aqui está a minha pequena experiência. É claro que ainda é tudo muito novo, é um desafio, não é fácil, tenho experimentado muitas coisas legais e novas, mas é um começo. E eu tenho sido esticado a viver mais, a ter mais amor, compaixão, alegria e viver uma vida como de fato um pai. Não só em palavras, mas em atitudes, em ações. Aquilo que eu falo, daquilo que eu faço, tudo vai influenciar, porque agora eu tenho um serzinho e ela é o fruto das nossas ações, dos nossos ensinamentos, e isso, confesso para vocês que às vezes me preocupa, mas também me gera muita alegria em poder ser o melhor para ela, né? Ela está crescendo, ela está se desenvolvendo, e eu e a Lari, nós temos uma missão de ensinar ela a ser mais parecida com Cristo, estar com Cristo a cada dia, e isso tem sido maravilhoso. Então é uma experiência incrível, que só a paternidade poderia mudar a minha ótica dessa forma, tá bom? Que Deus te abençoe. Vou pedir para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, comenta aqui também o que você está achando. Se você puder também comentar sobre mais vídeos do que você gostaria de ver aqui no canal, eu estou disposto a gravar, porque nós estamos focando bastante aqui, tá bom? Deus te abençoe.